Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está prestes a aprender 3 técnicas poderosas para a mudança comportamental, que é simples e rápida, que você pode aplicar hoje mesmo. Ela ajuda você a ter mais autoconfiança, a ter mais autoestima, a ter mais comunicação, a ser mais empático, a se sentir mais seguro. E, consequentemente, você vai passar a questão da procrastinação, da autossabotagem e vai realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Essa aula está estruturada em 3 partes. A primeira parte é a PNL Empoderada, uma técnica que eu criei baseada na autoestima, na autoconfiança, na música, no sorriso, na troca do autoelogio que você dá para você mesmo ao se olhar no espelho. Ela é muito poderosa porque ela libera endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que fazem muito bem ao ser humano, ao nosso corpo. E o corpo é a primeira barreira para a nossa mudança, por isso que é muito importante essa técnica. Depois eu demonstro ela na prática, como é esse poder, e você vai ver o poder que ela é. Em seguida, a gente vai para a técnica de EFT. Eu explico como é que é a EFT. A EFT é uma técnica de liberação emocional. Então, ela libera todas as nossas emoções que ficam presas nos nossos corpos ao longo dos anos. E é muito importante a gente liberar as emoções, porque a gente tem que sentir e liberar. Até mesmo para criar, você tem que sentir. Então, é muito importante também. E ela potencializa a EFT. Certo? Aí eu explico, depois eu demonstro ela na prática, minha própria técnica de EFT, que eu amo de paixão. Eu nunca mostrei para ninguém, eu faço ela todos os dias, depois da minha PNL empoderada, tá bom? E por fim, eu apresento a terceira técnica, que são as regras da mente, você entender como é que a sua mente funciona para você se autoajudar e usar a mente como seu aliado, porque ela é nosso aliado, na verdade. Então, você vai aprender a como planejar as suas intenções para que elas aconteçam na realidade. Tudo bem? Então, vamos lá às aulas práticas. A apresentação da PNL Empoderada, ela é poderosíssima, você sente um bem-estar, porque quando você põe as mãos na cintura, vai uma mensagem do seu corpo, do seu cérebro, de que você está bem, então você relaxa, o cérebro sai da posição de ataque, porque a nossa mente, o nosso corpo, foi feito para sobreviver, então ele tem que deixar ele relaxado, por isso que os comandos de segurança, estou seguro, é muito importante nesse processo. E essa PNL, quando você fala olhando para o espelho, você está aumentando sua autoestima. Então, ali é um efeito imediato, porque você está se vendo. Então, você vai sentir aquilo sendo verdadeiro ou não. Se aquilo, no início, pode ser que algumas pessoas no início não sintam verdadeiro aquilo quando você fala, eu te amo para o espelho. Pode acontecer. E aí, continua. Lembra que a mente aprende por repetição. Continua falando, porque por isso que os 7 minutos são importantes. Então, você vai mudando. E não sei se você percebeu que vai chegar um momento que você vai se emocionar. E ali é onde começa a sua transformação real. E vai ser uma transformação física também. Porque quando você começa a se emocionar, você sente no corpo essa emoção. E aí você está impregnando seu corpo de amor, de aceitação, de que você é incrível, de que você tem orgulho de ser você mesmo. Olha quanta energia positiva. Então você está mudando aos pouquinhos o comando que você está dando para sua mente. Então sua mente vai começar a ver você de outra forma. Claro que isso é todo dia, lembra? A mente aprende por repetição. Então tem que fazer isso sempre. E os elogios são fundamentais nesse processo, porque a gente primeiro tem que ser suficientes, a gente tem que se amar, porque senão a gente vai buscar a suficiência no outro, que não está preparado a gente ainda para ter uma relação sustentável, ou na comida, ou nos celulares, nas redes sociais. Então, essa busca por algo fora de você mesmo é a falta que você não se sente suficiente o suficiente é meio redundante, mas é isso mesmo. Porque você tem que buscar fora. Na verdade, a gente tem tudo dentro da gente, desde que a gente consiga nos alimentarmos. Então, a gente, quando criança, a gente dependia muito dos pais. E aí, quando não recebia o amor que a gente queria, a gente cresceu com
faltas, né? Então, por isso que o ser humano precisa tanto se autoelogiar, porque quando criança ele dependia dos outros, mas agora ele não depende mais de ninguém, ele depende única e exclusivamente de você, você já é adulto e você pode se autossuprir. Então, quando você entender isso e quando você se dar amor, você vai potencializar tudo na sua vida, vai ser tudo muito mais fácil, porque um dos princípios fundamentais na busca do ser humano é a aceitação, a não rejeição, porque a gente vive na coletividade, lá nos tempos da pré-história. Então, isso ainda vem, até hoje, o nosso cérebro é meio atrasado nesse sentido. Então, a gente tem que reprogramá-lo para uma nova visão, porque hoje em dia a gente não precisa tanto viver na coletividade. Claro que a gente precisa do outro, até mesmo para a gente se comunicar, para a gente vender. A gente está aqui nesse mundo para cumprir o nosso propósito. Então, o outro tem essa importância, sim. Mas, primeiro, você tem que se achar que você é suficiente, que você se ama, que você é o melhor, que você é o campeão, que você é um vencedor, porque assim você vai ser um vencedor na vida. As pessoas vão te ver como lindos, como lindas, como maravilhosos, como competentes, como capazes, como alguém que é abundante. Então, quando você tem abundância, você é grato por aquilo, isso transparece. E aos poucos, quando você faz tanto isso, hoje em dia, quando eu penso em gratidão, eu sinto no meu corpo isso, e aí é muito real. Então, para a gente cocriar, a gente precisa sentir no corpo. E para uma mente racional, como a minha, esse sempre foi uma questão difícil no processo de meditação, visualizando. Porque você tem que sentir para cocriar. E tem que ser uma vibração de elevada energia. E aí, baseado em todo o meu conhecimento que eu tenho sobre autoestima, sobre a questão da importância da postura corporal, das posições do poder, do sorriso, porque isso libera você diminui o cortisol, você aumenta a testosterona, que te dá mais segurança, então você relaxa. Olha quanta coisa positiva, a música, tanta coisa positiva junto que você vai mudando. E se você for ver o meu vídeo que eu gravei da RCR no início, porque eu levei praticamente um mês que eu fui gravando, aos poucos vinha coisa, esse aqui eu preciso colocar também, falar e tal. Você vai ver a minha transformação física. Eu mudei em menos de um mês, eu comecei a fazer atividade física, voltei, né, porque eu sempre fiz atividade física, mas aí depois de um tempo você vai dar uns intervalos de descanso. E eu voltei, a atividade física sempre foi muito importante para mim. E ela é muito importante também, porque toda a nossa emoção vai para o nosso físico. Então a importância da atividade física é fundamental. Eu comecei, se eu não me engano, foi 15 de agosto. Então, a gente está... Hoje é dia, 8 de setembro. E se você for ver, eu mudei muito rápido fisiologicamente. Por quê? Porque meu corpo está cheio de amor, está cheio de gratidão. Então, quando você dá amor e gratidão, essa mudança é muito rápida. E aí você não vai buscar na comida a autossuficiência, não vai buscar no outro a autossuficiência. Entendeu a importância desse exercício, de se autoelogiar e de se fazer isso olhando no espelho para você sentir o poder incrível que você tem dentro de você. Porque você é único, não existe ninguém igual a você. Então, o fato de você dizer que você é o melhor, você realmente é o melhor, porque não existe ninguém igual a você, só você. Então, imagina, olha o poder que você tem. Se você veio nesse mundo sendo você, não tem ninguém igual a você, você tem uma importância tremenda na Terra. Você tem uma missão a cumprir aqui. E veja isso dessa forma. Então, veja o poder que você tem. Então, descubra esse poder interno, porque você tem, você merece, você é capaz, você é incrível, você é maravilhoso. E temos que ser gratos por tudo. E quando a gente começa a sentir isso no dia a dia, isso vai ser natural, porque você vai tanto vivendo isso que seu corpo vai se viciar nessa dopamina do bem, porque você está mudando o que você estava acostumado a falar para si mesmo. Nesse processo, suas células vão mudando, mas no início, o corpo vai ser uma das principais barreiras para a sua mudança. Por isso que eu gosto de começar, logo depois das regras da mente, com a PNL empoderada. Eu tenho que mudar o meu corpo, para depois, quando eu for com a mente, isso ser mais rápido, porque o corpo vai estar mais receptível, entendeu? Então, a mente tem um poder muito grande,
Tem, enorme, não tem como. E aí eu termino com a FT. A FT não, com a auto-hipnose. Por que auto-hipnose? Porque eu sou muito racional, então com a auto-hipnose eu acesso direto ao meu subconsciente. A meditação também é um processo muito poderoso, tá? Só que, para a mente racional como a minha, a auto-hipnose é muito mais prática e eficiente. E a mudança é muito mais rápida. Então, eu acesso direto ao meu subconsciente e ele vai fazendo uma nova programação. Programação para abundância, programação para que eu sou autossuficiente, que eu tenho elevada autoestima, que eu sou autoconfiante, que eu sou rico, abundante, que eu falo bem em público. Tem vários tipos de autoestima, também de auto-hipnose que pode ser feita. Então, olha só como é tudo interligado. E aí, a FT, entre a PNL empoderada e a auto-hipnose, eu faço a FT, que ela faz o link. E aí, na aula seguinte, eu vou demonstrar depois a FT, para você, caso... que faz depois da PNL empoderada, para potencializar mais ainda esse poder da PNL empoderada. E aí você vai internalizando pelos toques nos pontos do corpo, do rosto, aqui, aqui, aqui e aqui, que são pontos de acupuntura com os dedos, que é muito eficiente, tá bom? Muito agradecido, gratidão. Você é o meu campeão. Eu te amo tanto, meu amor. Você é incrível demais. Eu te amo mais que tudo. Eu tenho muito orgulho de ser você, meu amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grato, muito grato por você existir. Você é inteligente. Eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou inteligente, eu sou sensacional. Você é o meu campeão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por você existir. Eu te amo, meu amor, você é tudo pra mim. Eu tenho muito orgulho de ser você, meu amor, minha paixão, minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por você existir. Eu sou grato. Eu sou muito, muito abundante. Eu sou digno de riqueza. Eu mereço riqueza. Eu sou rico. Gratidão, meu amor, eu te amo. Gratidão, 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 gratidão. Eu te amo, eu te amo. Uhul, parabéns, meu amor, você é incrível. É isso aí, campeão. Uhul. Para aumentar a confiança, melhorar o bem-estar e a comunicação, veja os resultados do Felipe. Meu sobrinho Felipe e a namorada dele, Luísa, médicos, estavam tentando entrar na residência médica há algum tempo sem sucesso. Foi então que eu ensinei a PNL empoderada para minha irmã e fiz questão de praticar junto com ela por 7 minutos por dia, de frente para o espelho, se apreciando, se autoelogiando e dançando, ouvindo música instrumental animada.
Ela passou para eles, eles praticaram antes da prova e passaram nas provas, praticaram antes das entrevistas e passaram nas entrevistas, e realizaram o sonho de fazer residência médica. O melhor, faz a residência médica juntos no mesmo hospital em Santos. Olha só a mensagem que recebi da minha irmã. Incrível, não é mesmo? Em outras palavras, corpo muda mente, mente muda comportamento e comportamento muda destino. Você já sentiu que algo te impede de avançar? Seja o medo de falar em público, a insegurança de cobrar mais ou a ansiedade de fechar um grande negócio. Todas essas emoções ficam presas em nossos corpos e elas nos limitam. Eu quero te apresentar uma ferramenta simples e incrivelmente poderosa para liberar as nossas emoções, a EFT, ou Técnica de Libertação Emocional. A EFT é uma técnica que une a antiga acupuntura com o poder da mente. Nós usamos os dedos para tocar suavemente pontos específicos do corpo, da mão e do rosto, enquanto focamos nas emoções que queremos liberar. É um diálogo direto com o seu corpo para que ele se liberte de uma tensão, de um estresse ou de uma sensação que está nos incomodando em determinado momento. A Ariana Grande e a Cynthia usaram a EFT nos bastidores do filme Wicked. Eu criei uma técnica de EFT própria que combina o que eu aprendi e aplico na minha vida. Hoje eu quero te dar esse presente, uma demonstração de 7 minutos para que você sinta o poder transformador da EFT na prática agora mesmo. Fique comigo, encontre um lugar tranquilo, respire fundo e prepare-se para liberar o que te impede de ir além. Vamos lá? A EFT é uma técnica muito simples e fácil de ser aplicada que você pode fazer tranquilamente quando você estiver estressado ou for para uma apresentação, quiser relaxar. Ela é muito boa, você sente o alívio no seu corpo imediatamente. Caso não sinta, repita a técnica que você vai melhorar. Isso varia de pessoa para pessoa, mas normalmente a sensação de liberação emocional é instantânea. Como é que funciona? Ela é uma acupuntura com os dedos, então a gente tem 8 pontos que a gente vai tocar. Primeiro ponto é o karatê, ponto de karatê, aqui, ó. Você pode começar por qualquer lado, tanto do lado com a mão direita ou esquerda, não tem problema. Então você pega aqui, que é para começar, só usa no início dela. Depois a gente vai para acima das sobrancelhas, aqui. Em seguida vai para as laterais dos olhos. Depois para debaixo dos olhos. Em seguida vai para debaixo do nariz. Depois debaixo da boca, aqui no queixo. Vamos para cá, para o ponto da clavícula, certo? Depois a gente vai para debaixo do braço, aqui. E por fim terminamos aqui na cabeça, certo? Aí, geralmente, a gente repete esse trajeto 3 vezes. Então, como é que começo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vai demorar mais ou menos uns 6 minutos. Então, vamos lá. Eu vou começar por algo que eu quero liberar. Então, as 2 coisas que eu quero liberar. E termino com uma coisa positiva, para deixar uma sensação boa no corpo. É normalmente assim que a gente faz. Então, eu vou lá. Ó. Mesmo que eu esteja sentindo algum estresse, alguma sensação incômoda no meu corpo, na minha mente, eu me amo, me aceito, me perdoo completamente agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem, porque eu estou seguro agora. Eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Agora a gente vai para o ponto acima das sobrancelhas, repetindo a primeira frase. Eu me amo, me aceito e me perdoo completamente agora. Vamos para a lateral dos olhos. Eu me amo, me aceito, me perdoo completamente agora. Debaixo dos olhos, eu me amo, me aceito, me perdoo completamente agora. Debaixo do nariz, eu me amo, me aceito e me perdoo completamente agora. Debaixo da boca, eu me amo, me aceito e me perdoo completamente agora. Aqui na clavícula, eu me amo, me aceito e me perdoo completamente agora. Debaixo do braço, eu me amo, me aceito
e me perdoo completamente agora. Aqui acima da cabeça, eu me amo, me aceito e me perdoo completamente agora. Voltamos para cima da sobrancelha, repetir a segunda frase. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Debaixo do braço, eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Em cima da cabeça, eu permito que o meu corpo, a minha mente, as minhas células relaxem porque eu estou seguro agora. Vamos para a terceira rodada e última, agora em cima dos olhos, com a parte positiva. Eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Lateral dos olhos, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Debaixo dos olhos, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Debaixo do nariz, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. No queixo, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Na clavícula, eu estou ótimo, me sentindo maravilhoso, fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Debaixo do braço, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Por fim, para terminar, na cima da cabeça, eu estou ótimo, me sentindo fabuloso. Minha vida é incrível, fantástica, maravilhosa. Eu estou seguro e muito feliz em pleno processo de evolução e expansão da consciência. Gratidão, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gratidão, gratidão, gratidão. Parar e fazer uma respiração profunda. Pronto. É isso, a técnica. Então, aí você vai verificar como é que você estava antes e como é que você ficou depois nas suas sensações, nas suas emoções. Se está mais relaxado, mais tranquilo, ela reduz o nível das ondas cerebrais no cérebro. Então, você fica mais relaxado e essas emoções que estavam incomodando, elas vão indo embora. Então, é um comando super simples, poderoso e que te deixa muito mais relaxado e livre das emoções que nos travam dos nossos corpos, tá bom? Aplica isso sempre que possível. É muito bom, poderosíssimo, tá? Fica essa dica. Gratidão, tudo de bom. Você já percebeu que muitas vezes não é falta de esforço ou de inteligência que te impede de alcançar seus resultados, mas sim a forma como a sua mente funciona? Hoje eu vou te mostrar as regras da mente de forma simples e direta, para que você possa mudar seus comportamentos e alcançar os resultados que você deseja.
Regra 1. A imaginação é mais poderosa que a lógica. A mente não diferencia o real do imaginário. Se você imagina repetidamente algo, ela acredita. É por isso que a visualização e a autoapreciação são ferramentas tão poderosas. LeBron James, campeão olímpico mundial da NBA, um dos maiores jogadores da história do basquete, pratica a visualização antes dos jogos. Ele vê cada movimento antes de acontecer. Quando entra em quadra, já viveu a vitória na mente. Regra 2. A mente sempre privilegia prazer e evita dor. A mente privilegia o instinto da sobrevivência. Muitas vezes, ela associa o que você quer como dor e te sabota. Mas você tem o poder de redefinir o que é dor e prazer para a sua mente. Gisele Bündchen, a supermodelo brasileira reconhecida no mundo todo, usa a meditação intencional para transformar a sua energia antes de começar o dia. Enquanto muita gente associa a pressão, cobrança à dor, ela redefine isso como prazer em estar presente, confiante e em equilíbrio, plena, total. Da mesma forma, se você associa vender, se comunicar, se expor ao medo da rejeição, sua mente vai te sabotar. Mas quando você redefine isso como prazer de ajudar, de compartilhar valor, tudo muda. Regra 3. A mente sempre faz o que você acredita que ela deve fazer. A mente segue aquilo que você repetiu e reforçou ao longo dos anos. Se você se auto-sabota, é porque lá atrás você plantou a crença de que era mais seguro evitar falhar do que se expor. Portanto, tenha consciência da sua conversa interna. Procure ter uma conversa carinhosa de aceitação e autoelogios, porque a sua mente fará o que você foca. Para a sua mente, o que você não tem, mas quer ter, ela acha que você não quer. Se você tem algo que você não deseja, como procrastinação ou autossabotagem, sua mente pensa, você quer isso porque há muito tempo você faz isso e se sente bem com isso. Então diga à sua mente o que você quer. Mas quando você muda a conversa interna com aceitação, amor, autoelogios, sua mente passa a cumprir novos comandos. A campeã olímpica mundial Rebeca Andrade é um exemplo vivo da regra 3 em ação. Ela declarou com convicção, eu realmente queria o ouro e estou orgulhosa. Essa certeza interior guiou sua mente e seu corpo até a vitória. Quando você acredita de verdade, sua mente encontra caminhos para transformar esse desejo em realidade. Em março de 2025, eu escrevi a minha carta de ouro declarando: eu sou um empreendedor no Airbnb com 2 apartamentos em São Paulo que juntos faturam ao mês R$15 mil líquidos. Eu sou um vencedor, eu acredito em mim mesmo, eu sou capaz, eu conquisto tudo que desejo. Eu sou um empreendedor muito competente, empático, proativo, inovador, focado em proporcionar uma excelente experiência aos meus hóspedes. Eu tenho facilidade de comunicação, eu sou um verdadeiro super host. Eu sou super hospitaleiro, meus hóspedes sempre me avaliam com 5 estrelas. Eu sou uma pessoa positiva, feliz, saudável e que ama o que faço. Esse é só um trecho da minha carta de ouro que tem muito mais coisas e detalhes. Você também pode escrever a sua carta de ouro. Descreva como você quer estar em até 12 meses. Sempre no presente, porque a nossa mente só entende o agora. Essa é uma regra da mente bônus para você. Leia antes de dormir. Nesses minutos, a mente subconsciente abre o portal direto e o que você coloca ali se fortalece profundamente. Daí a importância de dormir pensando em coisas boas para acordar no dia seguinte, descansado, pleno e cheio de energia. Durante 90 dias, eu li minha carta de ouro toda noite antes de dormir. Depois parei, mas essa crença ficou guardada no meu subconsciente. E sabe o que aconteceu? Em julho de 2025, quando minha energia finalmente se alinhou, praticando regras da mente, meditação intencionada, PNL empoderada, empatia, EFT, auto-hipnose, atividade física, autoelogios no espelho e gratidão, essa crença virou realidade. Ufa, parece muita coisa, não é mesmo? Que nada, isso faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Aliás, aqui vai mais uma regra bônus da mente para você. A nossa mente gosta do que é familiar. Quando você torna o desconhecido conhecido, cria novos hábitos e sua mente passa a cooperar com você. Lembre-se de que nossa mente aprende por repetição. Eu saí de 6 mil para 21 mil
de faturamento em um único mês, em agosto. E em setembro já confirma, recebi 7 mil da Booking, mais 15 mil de uma hóspede do Uruguai. Ou seja, já atingi 22 mil reais só com um único AP no aluguel por temporadas. E olha só o bônus que eu recebi do universo. Na minha carta de ouro, eu tinha declarado que eu faturo mais de 15 mil com 2 apartamentos. Mas a realidade superou. Eu atingi esse valor com um único AP. Imagina quando eu colocar 2 APs no aluguel por temporadas. Vai ser simplesmente maravilhoso. Essa é a regra 3 em ação. A mente cumpre aquilo que você ensina a ela acreditar. Quando você se sente suficiente, amado, grato, o universo responde com abundância, até além do esperado. Esse é o pilar 1 da RCR, Reprogramação Comportamental de Resultados, as regras da mente e o planejamento de intenções. Assim como LeBron, Gisele, Rebeca e eu, você pode usar essas regras para programar sua mente a trabalhar a seu favor. E o melhor, você pode começar hoje. Escreva nos comentários se você já sabia dessas regras da mente e como utilizá-las a seu favor. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe um coração como forma de gratidão. Escreva nos comentários qual dessas regras da mente você já conhecia. Qual regra você pretende aplicar no seu dia a dia? Inscreva-se no canal RCR Resultados para receber mais conteúdos práticos e valiosos como este. Me siga também no meu Instagram, @RCR Resultados, para acompanhar dicas diárias e bastidores. E se você quiser dar o próximo passo, clique no link da descrição e assista a minha aula gratuita completa, onde ensino na prática como aplicar essas técnicas e outras ferramentas para parar de procrastinar, aumentar sua autoconfiança e conquistar resultados reais. Eu sou Antônio Oliveira Júnior, mestre e doutor em administração, com pesquisa na área de empreendedorismo e psicologia do consumidor. Eu sou empreendedor, eu sou professor, sou pesquisador e eu estou aqui nessa busca, criando meu novo negócio, a RCR Resultados, para ajudar pessoas no processo de evolução, de transformação, alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Como é que começou isso? Essa é a minha missão hoje. Eu tenho certeza de que essa é uma missão de vida mesmo, porque começou lá na minha infância. Eu sempre fui uma criança muito alegre, muito estudiosa, adorava estudar, aprender, praticar esportes, assistir filmes, ouvir música. E a minha infância sempre foi muito fácil, as coisas aconteciam muito facilmente. Eu criava e manifestava sem saber, era tudo inconsciente. Eu só estou sabendo isso agora, porque eu estudei, fiz uma análise retroativa. E aí eu ia bem nas provas, ganhava campeonatos de basquete, passei em primeiro lugar no vestibular da UEMA, Estadual do Maranhão, em Engenharia Civil, sem terminar o terceiro ano, em primeiro lugar depois, quando eu fiz pra valer, geral. Depois eu fiz na UFMA, passei também no vestibular sem estudar nada. Aí eu comecei a cursar engenharia e lá eu queria potencializar meu aprendizado. Eu vim a São Paulo visitar minha irmã em julho, nas férias da faculdade. Ela fazia residência médica aqui e amei São Paulo. Eu falei assim, não vou me formar por lá, vou me formar por aqui. Daí eu fiz minha inscrição na USP São Carlos, estudei, passei também e acabei minha engenharia civil em São Carlos, na USP. E lá na USP, no último ano de engenharia, tem um compilado de disciplinas de administração. E eu amei isso. Eu era aquele estudante nerd que estudava bastante, era bom em todas as disciplinas no colégio, e era acima da média em física, química e matemática. Mas eu não sabia o que eu queria da vida mesmo. Eu era muito novo para decidir. E tem tudo a ver com a minha missão de vida. Hoje eu entendo o processo que é. Então, eu acabei indo para engenharia. Mas eu descobri que eu gostava de gestão. Legal, eu terminei engenharia na USP, lá de São Carlos, e vou para a área de gestão. E o meu sonho era entrar no programa de treinamento de uma grande empresa. E eu era aquele nerd que estudava bastante, ia bem nas provas, só que eu não trabalhava a parte social. Minha autoestima de desempenho era elevadíssima, minha autoestima de corpo sempre foi muito elevada, só que a social era baixa, porque eu não precisava dela para passar nas provas, para ir bem na escola, em tudo, né? Naquela época, bastava isso. E
para passar num programa de TNI, você precisa passar nas dinâmicas de grupo. E a dinâmica de grupo era o meu calcanhar de Aquiles, porque eu, apesar de ser muito bem nos trabalhos em grupo na faculdade, era diferente você conviver com pessoas que você nunca viu antes. E eu caía na dinâmica, porque minha autoestima social estava baixa. Legal. Aí, deixei um tempo, comecei a trabalhar como engenheiro já em São Paulo, morando em São Paulo, e fui passar férias em São Luís. E minha mãe pediu, você vai ficar mais um pouquinho? Eu falei, posso. Nisso que eu fiquei, abriram as vagas para o trainee da Vale. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e uma das maiores empresas do Brasil. E ela tem a sede dela é no Rio, e os principais escritórios são em BH, que é Minas, e São Luís. E lá tinha o processo por São Luís, e eu fiz minha inscrição por lá. E eu fui me preparando para cada uma das etapas. Voltei a morar em São Luís com meus pais, foi muito bom para esse processo, a família é muito importante nesse processo de cocriação e manifestação. E fui me preparando para cada uma das etapas. Foram 6 meses de seleção, bastante coisa. Foram várias etapas, só sei em todas. Eu sabia que ia chegar na etapa da dinâmica de grupo. E o que eu fiz? Eu estava passando no Centro Histórico de São Luís, lá no Maranhão, na cidade de Natal, e teve uma aula gratuita de iniciação ao teatro. Eu me inscrevi nessa aula gratuita, participei do curso, fiz o curso até o final, e essa iniciação ao teatro destravou a minha energia social. Minha autoestima social, ela aumentou totalmente. Então, foi tudo muito tranquilo para mim. E aí eu realizei o meu sonho de ser trainee da Vale, de uma grande empresa do Brasil. Certo, aí como eu comecei a trabalhar na Vale, meu raciocínio é muito rápido, eu sou uma mente muito racional, por isso eu acabei fazendo engenharia. E nesse processo, minha mãe pediu para eu fazer fono, porque às vezes eu falo muito rápido e meu raciocínio é mais rápido que a minha fala. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer, eu acho que está tudo ok, mas eu vou fazer. Peguei uma fono lá da Vale, fazia parte das pessoas que trabalhavam com a Vale lá, do plano de saúde da Vale, e fui lá. Aí comecei a fazer a fono. A primeira coisa que ela falou, não, você não tem problema de dicção, você tem que falar pausadamente, respirar pelo diafragma, e que é a melhor forma de respiração, e falar pausadamente. É só isso. Aí a gente começou a trabalhar a respiração pelo diafragma, que é a melhor respiração que existe. Tá, legal. Aí, paralelo a isso, eu voltei a fazer atividade física, já fazia atividade física em São Paulo, continuei lá. E lá na minha academia teve uma gincana, e eu, atleta competitivo, queria ganhar a gincana. E na corrida de saco, eu ganhei a corrida de saco, mas eu pus tanta força para ganhar que eu inflamei meus 2 calcanhares na caída. E era para acontecer mesmo, porque eu tinha que entrar no fluxo da prosperidade, inconsciente, sem saber. A inflamação me fez ir para fisioterapia. E lá na fisioterapia, aplicaram eletrodos para desinflamar meus calcanhares. Só que ao mesmo tempo, isso fez como se fosse um shiatsu nos meus pés. E os pés ativam todas as áreas do nosso corpo. Então eu equilibrei todos os meus chakras sem saber. Aliado ao fato de eu estar fazendo meditação na fono, fazendo a respiração. Respiração é meditação. Eu não sabia na época. É consciente, né? E aí, inconsciente, saber fazer a meditação, mas eu estava me comunicando com o meu eu superior pela meditação, sem pensar em nada. E aí, com mais isso, e eu fazia atividade física também, que é muito importante. Para mim, a atividade física sempre foi muito parte do meu processo, e ela é muito importante para a nossa cocriação também, vocês vão já saber por quê. Eu comecei a alinhar tudo, morando na família, importância da família, comecei a trabalhar, comecei a namorar, então fui alinhando todas as áreas da minha vida. E como era para entrar no fluxo inconsciente, porque faz parte do meu processo de aprendizado, da minha missão, meu número é 7, seja o nome e a data de aniversário. 7 é o número do conhecimento, a busca por profundidade, por entender o mundo, para saber e ensinar isso aos outros. É o número da espiritualidade, é o número da prosperidade. Então, por isso que hoje eu estou aqui com essa missão da RCR, de trazer toda essa minha experiência para ajudar outras pessoas de forma muito mais práticas. Pessoas que são muito racionais, a ter mais autoconfiança, a se sentirem mais poderosas, a terem mais autoestima, a se sentirem seguras, melhorar o bem-estar e sair da procrastinação e da autossabotagem. Porque eu já passei por esse processo também. E eu sei que é possível fazer isso de forma mais
prática, principalmente uma mente racional como a minha, como a de outras pessoas que têm esse processo, que só fazer meditação não é suficiente em alguns casos, porque a mente racional ela vai ficar querendo racionalizar o sentimento, e que é diferente. Então aí é que entra o processo do corpo, o corpo entra nessa história, por isso que o corpo é importante. Enquanto muitos cursos, eu já fiz vários cursos, principalmente em 2024, eles focam muito na questão da mente e das emoções, alguns poucos mente e emoções, ou a maioria só na mente, ou só a emoção, eles não conectam o corpo. E você precisa do corpo para cocriar, porque o corpo é o que prende a gente. A primeira barreira da gente para a mudança de comportamento é o nosso corpo. Então eu preciso mudar meu corpo também. Preciso mudar minha mente, meu corpo e as minhas emoções. Então esse é o tripé que faz tudo acontecer de forma muito mais rápida e prática e efetiva, e cocriar. Eu fazia isso inconscientemente, quando criança, adolescente e início da minha fase adulta. E lá, quando eu entrei na Vale, isso alinhou tudo. E aí eu vim passar as férias no Rio, lá de São Luís, fui passar férias no Rio, no Carnaval do Rio, acho que foi fevereiro ou março de 2002. E eu amei o Rio. E falei assim, quero morar aqui no Rio. Eu lembro, eu estava na Farm de Amoedo com a Visconde de Pirajá, na esquina. Eu lembro exatamente, foi mais ou menos isso que eu falei. Eu gostaria tanto de morar no Rio. Pena que não tem engenharia aqui no Rio e nem em São Paulo, que praticamente não tem nada da Vale em São Paulo. Falei desse jeito, mas eu falei com sentimento. Uns 2 meses depois, no máximo, aparece uma vaga para mim na tela do meu computador, seleção interna, falando assim, para trabalhar na área de finanças corporativa. Eu preenchia todos os pré-requisitos, porque eu tinha feito uma pós, depois da engenharia, para saber se eu queria seguir na área de gestão, unida engenharia e gestão. Eu falei que queria, adorei, amei. E aí, eu falei assim, essa vaga foi feita para mim, eu não tinha dúvida, porque eu estava tão alinhado, conectado com o meu eu superior, por causa da meditação, meus chakras alinhados, atividade física, enfim. E eu tinha certeza que era para mim. Porque eu queria mudar, eu queria ir para a área de gestão. E aí eu falei assim, a única questão era falar com o meu gestor. Porque ele ia ser comunicado se eu me inscrevesse na vaga antes. Então, pela ética, eu teria que falar com ele antes. Então eu fui falar com ele, falou tudo ok. Eu tinha que passar, porque eu tinha que acabar de ser efetivado como engenheiro júnior do programa de trainee. E eu queria mudar, olha só. Aí eu passei na seleção e fui morar no Rio. E quando eu estava indo morar no Rio, eu passei 15 dias antes para saber se eu queria mesmo. O meu gerente lá do Rio propôs isso. Beleza, tudo bem, adorei, amei o Rio, fiquei em Leblon e em Copa. Só que aí, quando eu fui visitar um apartamento para comprar em Ipanema, eu amei Ipanema. E eu falei, não, eu quero morar em Ipanema. Tá, legal. Aí eu fui pro Rio em julho de 2002 e morei em Ipanema. E aí o apartamento que eu comprei na Gomes Carneiro, que eu comprei no que eu aluguei, ele era na rua, que quando eu passei no carnaval, eu achei ela linda, eu impregnei de tanto amor naquela rua. Eu fui morar nela, 6 meses depois é que eu fui me tocar que eu tava morando nela. E nesse processo, eu fui morar em Ipanema, que era o bairro que eu queria, no apartamento, um quarto-sala com garagem, que é super difícil de morar no Rio, ainda mais em Ipanema, no valor que eu queria, na rua que eu queria. E tinha do lado uma academia. E aí, eu tava um fluxo, tudo que eu queria acontecia, tá? Muito rápido, inconscientemente, tá? Mas eu tava com uma energia super elevada, e aí eu parei a meditação e o shiatsu, a fisioterapia. Mas eu continuei, porque o fluxo fica até um certo tempo. Ele começa para você entrar, ele leva um tempinho para entrar, aí você entra, você fica, se você parar de fazer os exercícios, você sai, porque sua energia possivelmente vai baixar. Então você tem que manter a energia sempre elevada. A energia da alegria, da gratidão é fundamental nesse processo. E aí, eu deixei de praticar as coisas, mas eu me mantive no fluxo por um certo tempo. Então eu melhorei os relatórios gerenciais em 35%, todo o processo em 25%, os relatórios que saíam às 17 horas saíam às 12, meu gerente amou, eu ganhei promoção logo em seguida, ganhei o MBA em Finanças Corporativas no IBMEC pela Vale, melhorei todo o processo, eu conheci pessoas milionárias, fiz contatos incríveis lá no Rio, desfilei numa escola de samba que eu queria por causa do Rio. A Grande Rio, terceiro lugar dela foi patrocinada pela Vale. E aí eu queria sair nela. Eu conheci meu primeiro grande amigo, que virou meu amigo. Eu falei, a única coisa que eu vou te pedir eu quero desfilar no carro alegórico da Grande Rio por causa da Vale, que eu sei que vai impactar. E realmente teve, ajudou todo nesse processo de crescimento dentro da empresa.
E conheci um milionário. Cara, é muito legal a energia, é bem diferente, enfim, muito massa. E aí, nesse processo todo, era tudo muito fácil, né? E lá, quando eu tava, por causa desse MBA em Finanças Corporativas, eu quis mudar de área e eu fui para desenvolvimento de novos negócios e eu li numa revista fazer planejamento de intenções, tipo, o que você quer que aconteça em tal data. E eu fiz lá seguindo os roteirinhos todinho, que faz parte de uma dos pilares, que é a regra de planejamento de sessões, e eu realizei tudo aquilo que eu tinha colocado, cara. Eu tava com uma energia tão boa nessa época. E foi muito próximo às datas, tá? E o meu gestor, depois, ele acabou me contratando. Isso foi um dos motivos principais, porque ele achou tão surreal aquilo, tão legal. Ele falou, esse cara é bom. E me contratou. E lá eu vi a importância de querer, eu quero aprofundar meus conhecimentos. E foi lá que eu comecei a fazer meu mestrado em gestão empresarial pela GV do Rio, trabalhando na Vale, na Departamento de Finanças Corporativa, M&A, Business Intelligence, etc. Super puxado, tinha que dar resultado. E fiz o mestrado. E no mestrado, eu estava pensando assim, o que eu vou fazer na minha dissertação? Eu gostava muito de estudar, né? Sempre foi muito fácil para mim. E eu queria ser... eu quero ser rico. Eu posso ter dois caminhos. Eu vou ser diretor da Vale, que é possível, porque eu tenho como trainee. Vou trabalhar bastante, vou ter muito final de semana, mas eu não vou ter horário. A outra opção é, eu crio minha própria empresa, eu vou trabalhar bastante, mas eu faço meu horário, então eu vou por esse caminho. E aí eu fui, legal, eu quero por isso? Beleza, então vamos entender sobre empreendedorismo. Eu preciso conhecer mais sobre esse tema. E foi aí que surgiu o empreendedorismo na minha vida. Então, vamos fazer uma pesquisa quali e quant. Eu fui entrevistar 14 empreendedores bem-sucedidos, que eu queria entender a mente dos campeões, das pessoas bem-sucedidas. E aí foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Foram todos em São Paulo, eu morava no Rio, mas eu vinha fazer aqui as entrevistas, e era muito legal, porque eu fazia uma única pergunta, eles respondiam tudo. Qual a sua experiência desde quando você começou até hoje? E eles contavam, cara, era muito legal. Era pra ficar 30 minutos, eu ficava 2 horas conversando numa padaria de São Paulo, que essas padarias aqui são maravilhosas. E surgiram várias coisas interessantes. E lá apareceram todas as minhas variáveis: proatividade, inovação, capacidade de assumir risco, autonomia, competitividade agressiva. Além disso, apareceram 2 outras variáveis que eu não estudava, lacuna teórica, que para a ciência é fundamental, que é a formação de parcerias e a orientação para o mercado. E aí eu fui ver, eu queria fazer isso para o desempenho da empresa, mas eu acabei fazendo para essas variáveis, essas 5 primeiras, para a formação de parcerias, como é que elas influenciam e elas realmente impactam na formação de parcerias, juntamente com a orientação para o mercado. E aí eu comecei a querer trabalhar com isso, né? A viver isso, porque era a minha vontade de abrir uma empresa. E eu conheci o meu ex-sócio, e na época ele tinha 2 franquias de fast food, que ele comprou uma, 6 meses depois comprou outra, tinha uma ex-sócia, e estava dando prejuízo depois de 6 meses. Eu achei, tem algo estranho, porque se você comprou, era para estar dando lucro, porque você compraria da mesma marca se estivesse indo bem, e não está indo bem, mas gestão, possivelmente. Eu te proponho o seguinte, eu tenho uma experiência em uma grande empresa, eu quero abrir meu próprio negócio, só que eu preciso ter uma experiência em uma pequena empresa. Então, eu quero o desafio de tirar a tua empresa do prejuízo, deixar ela superavitária para saber se eu vou querer mesmo isso. Olha essa verdade que eu queria que eu fiz. Aí eu pedi para me demitirem da Vale, fiquei lá 6 meses se eles me demitirem, eu ia precisar desse dinheiro e tal, para esse processo de mudança. Aí nesse processo, em dezembro de 2007, voltando de São Luís para o Rio, o meu avião fez uma escala em Brasília, e lá no aeroporto, eu vi na livraria o livro O Segredo. Nem lembro porque eu comprei exatamente O Segredo, achei interessante. Eu sempre gostei dessa questão de como eu posso facilitar a minha vida por meio da espiritualidade ou de coisas, que existem várias coisas que a gente pode facilitar a nossa vida, né? Enfim, fui ler o livro, eu li o livro em um dia, eu acho, 2 no máximo, e aí, vou aplicar aqui. Fiz minha cartinha, só que eu fiz pro relacionamento, pro amor. Fiz a minha cartinha toda descrevendo o que eu queria, e aí eu li aquela carta realmente, senti, e eu criei aquilo. Tipo, foi em dezembro que eu fiz isso, em fevereiro, eu acho, se não me engano, foi o carnaval no ano seguinte, ou março no máximo, eu fui conhecer, fui namorar no carnaval em Floripa, o único carnaval que eu não passei no Rio. Depois ficamos namorando na ponte aérea Rio-São Paulo, todo final de semana nos víamos, e aí, por causa desse relacionamento, desse namoro,
foi um dos motivos de eu fazer as entrevistas em São Paulo e também querer voltar a morar em São Paulo. Então eu pedi para a Vale me demitir, ganhava super bem, tinha uma boa carreira lá, ótimos benefícios, mas eu tinha que seguir minha paixão, minha vontade, e era viver aquilo. E a experiência de ter meu próprio negócio, montar, né, gerir. A experiência foi muito enriquecedora, porque foram 3 anos e meio trabalhando lá, e principalmente nos 3 anos, que o primeiro mês tinha parte da antiga gestão. Então, eu consegui tirar a empresa do prejuízo, fizemos toda uma reorganização de processos, melhoria de contínua, campanhas de marketing pessoal, etc., voltada específica para lá. Enfim, foi surreal, foi muito legal a experiência. E eu tirei ela do prejuízo, tornei superavitária, eu ganhava um salário fixo, e eu falei assim, ó, para compensar o meu salário da Vale, eu vou ganhar um percentual no lucro líquido, já que eles nunca tinham lucro líquido, então que eu achava justo, né? A relação ganha-ganha para ambos. E aí eu tinha um salário fixo para manter os custos, e se eu te desse o lucro líquido, eu ganhava a parte boa, e eles ganhavam o Prolabore pela primeira vez eles tiveram o Prolabore. Então foi muito legal a experiência. E dessa experiência, eu vi a importância do marketing para o varejo. E eu queria saber como persuadir o consumidor a consumir na minha loja e não da concorrência. De que forma eu precisava entender a mente do consumidor. E por isso que surgiu o interesse de fazer o meu doutorado em Psicologia do Consumidor. Comportamento do consumidor, mais especificamente Psicologia do Consumidor. E lá, o meu orientador, ele é especialista em experimentos. Era o melhor de São Paulo na época. Muito bom. E eu fiz o experimento, minha pesquisa foi sobre a atitude em relação à propaganda com celebridades e o efeito moderador da autoestima, pessoas de baixa e elevada autoestima. Fiz um experimento, 4 experimentos que deram certos, ou seja, dependendo do tipo de celebridades, a pessoa de baixa autoestima gosta de uma e de elevada gosta de outra. Ou seja, as pessoas de elevada e de baixa autoestima se comportam de maneiras totalmente diferentes. Por isso que a autoestima é muito importante nesse processo. Olha como entrou a autoestima aí também, né? O empreendedorismo já estava lá, a autoestima entrou, o risco lá no início, fora toda a questão do fluxo, da respiração, né? Do shiatsu e da atividade física. Então, eu vi a importância da autoestima para o sucesso das pessoas. As pessoas bem-sucedidas, elas são um modelo de inspiração que abre caminho para a gente seguir. Se uma pessoa consegue, você também pode conseguir. Então, é uma forma de você usar isso como estímulo também, como prova social. E eu gosto muito de usar, porque eu estudei sobre isso. E, nesse processo, eu fiz o meu doutorado de sanduíche. E eu queria terminar o meu doutorado só estudando, porque eu estava no começo do doutorado trabalhando lá na sociedade, e eu falei assim, eu ganhava a bolsa da CAPES, 2.100 na época, se eu não me engano, só que não dava para viver em São Paulo. Falava assim, eu quero tanto terminar o meu doutorado só estudando, só que eu quero algo que eu me dedique só ao doutorado, algum complemento. E aí veio novamente, o universo me retribuiu. Meu ex-sócio me falou assim, em 2014, pouco antes da Copa do Mundo começar, ele falou, por que você não aluga seu apartamento no Airbnb para a Copa do Mundo? Eu falei, que legal, mas o que é Airbnb? Eu não sabia o que era Airbnb. Ele me explicou por cima, entrei no site, tirei foto do meu celular, na época era o que tinha, para ser prático, coloquei meus dados, subi, fiz minha inscrição, eles aprovaram. E aí, desses 30 dias antes da Copa, eu aluguei por 15 dias, que foi ótimo, porque 15 dias antes eu aluguei 15 dias. Só que foram 5 hóspedes gringos que me alugaram e me avaliaram com 5 estrelas. Por isso, eu ganhei o presente do Airbnb, a chance de tirar fotos no meu apartamento com o fotógrafo profissional que eles me deram de presente. E com essas fotos, a importância do marketing novamente para o negócio e para a vida também, bombou meu apartamento no Airbnb. E começou a dar muito certo. Só que essa era uma renda extra. Eu nunca me dediquei ao Airbnb. Eu não coloquei um foco, eu quero ganhar tanto nesse ano. Era uma renda complementar, porque para mim, quando eu terminasse o meu doutorado, eu ia seguir carreira de professor pesquisador, e aquilo dali eu ia depois voltar a morar lá. Porque eu tinha um apartamento de herança familiar, que eu podia fazer isso. Eu deixei o meu próprio lá alugando, que é menor e é meu mesmo, e o outro de herança familiar só eu moro em São Paulo, vim morar nele. E aí eu consegui fazer todo esse processo e terminei o doutorado só estudando. Além de ele me ajudar a realizar o sonho de concluir meu doutorado no Airbnb, eu também fui fazer o doutorado nos Estados Unidos. E lá eu cursei 2 disciplinas, comportamento do consumidor e neuropersuasão. E lá eu entendi como é que a mente funciona. Neuropersuasão, eu entendi de fato como a nossa mente funciona. E como é que eu posso trabalhar isso? É mudar comportamentos.
Só que ainda não era o momento de eu startar isso. Eu aprendi e tal, deixei do lado, comecei a trabalhar na área de acadêmica, como professor. Depois eu era muito empático, porque eu entendi isso quando eu fiz o curso. A empatia é muito importante nesse processo, entender o que a pessoa quer, ajudar ela a alcançar o objetivo que ela te leva junto. E aí eu fui crescendo, me chamaram para virar coordenador, virei coordenador e etc. Eu dava aula de empreendedorismo, marketing, pesquisa de marketing, estatística, enfim, várias áreas, estratégia também. E também criei vários cursos, coordenei vários cursos. Então eu sei todo como é que funciona uma estrutura de um curso bem feito, o que você tem que ter, eu sei o que as pessoas gostam. Então a experiência foi muito enriquecedora. E eu estava chegando num ponto que eu queria, eu acho que eu preciso estudar, porque a minha vida sempre foi, você percebeu, né? Trabalho, estuda, um descansinho, volta a estudar, dá um descansinho, volta a estudar. E eu queria fazer uma pós-doc. E eu, pedi minha demissão lá, conversei com o meu ex-professor, e ele que queria fazer o pós-doc fora, porque eu já tinha feito doutorado aqui no Brasil. Ele ia ver, porque essas coisas são contatos. E aí acabou que ele me ligou, eu lembro do dia que me ligou, foi num carnaval aqui no Obelisco, perto de casa, eu moro do lado do Parque Ibirapuera. Eu atendi lá, tive um bloquinho de carnaval no sábado, e eu lembro na hora, era para dizer não, mas eu disse sim. Ele falou, surgiu uma bolsa aqui na faculdade, você quer fazer doutorado pós-doc aqui, com a bolsa? Eu queria fora, mas eu aceitei porque eu queria sair do trabalho e voltar a estudar. E aí veio a pandemia. Eu estava começando, né? Foi em carnaval isso, acho que 2020, 2019, que a pandemia começou, 20, já nem lembro mais, 20, né? E aí, eu pedi demissão em março, abril, terminei cumpri o aviso prévio, e era para receber a bolsa lá do pós-doc. Acho que eram uns 9 mil reais, 7 mil, enfim. Era uma grana relativamente boa para pesquisa no Brasil, era boa. E eu ia viver relativamente bem, mas o Airbnb, veio a pandemia e a bolsa foi cancelada, então eu tive que me virar. Eu não tive dúvida do que fazer. Eu peguei todo o meu dinheiro da aposentadoria da Vale, saquei, quitei praticamente um apartamento e o Airbnb eu aluguei durante toda essa temporada, que não é tão comum, mas eu aluguei toda, porque eu tinha certeza que ia acontecer. E deixei uma grana pra mim e comecei a dar aula. Escrevi 5 e-books de gestão, dava aula para marketing, na área de empreendedorismo, de gestão, e enfim, dava orientação de TCC e tudo. E aí eu consegui, né, me manter. E nesse processo veio um convite para dar aula de negociação, que daí é quando efetivamente starta tudo. E nessa aula tinha uma parte que era persuasão. Eu lembrei que eu tinha feito curso de neuropersuasão. Eu fui estudar, reler, né? Estudar para dar aula. Nesse processo, eu lembrei que a forma de como mudar comportamento de forma mais rápida é você fazer algo que você não está acostumado a fazer, mas sempre do mesmo horário. A repetição é importantíssima, tornar um desconhecido conhecido. E então eu tinha que me desafiar. Porque se eu fizesse algo parecido, a minha mente não ia entender que eu mudei. Para eu mudar rapidamente, eu tenho que fazer algo totalmente diferente, que ela não está acostumada, mas fazer aquilo com consistência. Quando eu faço isso, eu abro o caminho para mudar muito rápido. E foi o que eu fiz. Eu digo, vamos testar isso. Na prática, até para eu ensinar para eles. Foi o que eu gosto de ensinar, eu gosto de praticar. Então, eu falei que mim antes. Então, eu fui fazer o quê? Eu gostava de atividade física, mas eu não gostava de aeróbico. Eu gostava de musculação. Faço até hoje. E eu fui me desafiar. Então, eu fui correr no Parque Ibirapuera, que eu quase não ia. Se você perguntar, você vai baixar no Parque Ibirapuera? Não ia até então. E há pouco. E comecei, eu vou correr no parque, então, aqui do lado. E à tarde, e ouvindo música eletrônica, tava para animar. Mas eu acho que ainda não tá tão forte assim. Vamos potencializar isso? Eu sempre gostei de acordar um pouco mais por volta das 7h30, 8 horas. E até no colégio. Então no colégio eu acordava, meu pai me acordava, e eu ficava lá na cama pensando, meditando, na verdade. Eu tava visualizando, Tava com a criança, não sabia. E por isso que as coisas também eram fáceis. E eu falei, não, eu vou acordar às 6h30. Tocava esse despertador, levantava, porque você tem que comandar o seu cérebro, não é o seu cérebro que tem que te comandar. Levantava da cama para dar chance para querer ficar lá. E aí eu fazia a vitamina, e aí eu
Sempre gostei de tomar banho natural, São Luís é quente, então a água natural é muito boa, faz muito bem a pele. No Rio também é quente, daria. Em São Paulo não sempre dá, só no verão. E eu falei, não, eu vou tomar banho gelado natural, porque faz bem a pele, me faz muito bem, porque me relaxa. E ainda no inverno, mais um desafio. Eu fiz, eu comecei a fazer isso. E aí foi muito bom, porque a atividade física libera serotonina, a música libera ocitocina, você vai sentindo prazer, você vai se tornando mais alegre. E eu fui mudando a forma como eu vi as coisas. E os riscos que eu tinha lá na época da pandemia, eu tirei todos eles. Eu parei de procrastinar, eu parei de me auto-sabotar e comecei a fazer as coisas que eu queria. E nesse processo, o meu dia estava quase acabando. Aí aparece uma oportunidade, me convidam para trabalhar como professor universitário presencial. E aí eu, óbvio, aceitei, passei no processo, comecei a trabalhar como professor. Como as coisas acontecem, quando a gente muda a nossa energia, a gente eleva, a gente está alegre. A alegria é fundamental nisso tudo. Mas eu ainda tinha várias crenças limitantes ainda, porque eu não tinha trabalhado efetivamente a minha espiritualidade, entender conscientemente esse processo, porque tudo até então era muito consciente, por causa da minha questão, do número 7, que veio da minha vida, do meu nome, enfim. Aí o que começou? De onde veio começar a espiritualidade? Essa plantinha aqui, minha maravilhosa jiboia, te amo, jiboia, ela tá na minha área da espiritualidade. Eu apliquei Feng Shui na minha casa, eu apliquei no Rio, eu não vim morar em São Paulo, eu apliquei também. E essa planta, ela ativou a minha espiritualidade, tenho certeza, porque nada acontece por acaso. E quando eu coloquei essa plantinha aqui, comecei a me interessar pelo tema, foi começando a surgir. E aí em 2024, eu efetivamente mergulhei fundo, fiz vários cursos, porque eu sabia que as coisas podem vir de forma muito fácil pra gente, porque sempre foi assim na minha vida, as coisas que eu queria aconteciam. Teve períodos que eu oscilei, claro, que não foram tão fáceis assim. Mas eu sei que dá para fazer isso de forma muito fácil, principalmente na minha infância, início da adolescência, até início da fase adulta. Muito, muito fácil. E também nessa época da Vale, foi também tudo muito fácil. E vinha com consistência, facilidade. Porque estava com energia elevada. E eu não sabia que tinha toda essa questão, né? Da respiração, de você estar alegre, animado, focando no bom, na positividade, na alegria. Eu sempre fui uma pessoa alegre, mas eu oscilei nesse processo. E aí, eu fui estudar a fundo. Só que a maioria dos cursos, eles focam só na mente, ou mente e emoções, ou só emoções. E nenhum deles, eu não conheço nenhum que foca em mente, corpo e emoção. Porque você precisa desses 3 eixos no ser humano. Porque o corpo é a nossa principal barreira quando você vai mudar. Porque ele está viciado naquela energia, naquela forma que você fala, na energia que você dá para ele, na dopamina que você dá fácil para ele. Então ele fica viciado naquilo. Então para você mudar, é difícil mudar. Sair de um comportamento que você está acostumado, porque ele vai te proteger, ele quer segurança, ele quer poupar energia para o momento de sobrevivência, ele usar aquela energia. Por isso que as pessoas procrastinam, por isso que as pessoas se auto-sabotam. Porque o cérebro quer segurança, então ele vai focar naquilo que você está acostumado a fazer. E eu sabia disso. Então eu precisava mudar isso, porque quando eu fazia meditação, você tem que sentir para cocriar. As minhas cocriações foram tudo no 3D, mas eu senti realmente, como eu estava com uma energia muito elevada, eu conseguia me conectar, porque eu vivia aquele momento real e senti real. Então eu cocriei. E eu sei que é possível fazer isso, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. E conscientemente, né? E agora eu quero fazer conscientemente, eu já descobri a fórmula, como é que eu faço. E eu precisava mudar o corpo. E aí a autoestima entra, porque eu faço a autoestima olhando para o espelho, porque a autoestima é importante nesse processo. Para quem quer ser próspero, você tem que ter a autoestima elevada de aparência, o corpo, de desempenho e a social. As 3 autoestima tem que ser elevada se você quer ser próspero. Dificilmente alguém vai ser próspero se não tiver 3 autoestima elevadas. Porque não tem como, você não se ama, você não se admira. Então como é que as pessoas vão te admirar se você mesmo não se admira? Primeiro ponto básico é esse. E eu sabia disso, porque para a espiritualidade também é importante. Você tem que se amar. Isso é o ponto principal que a gente vive nesse mundo. A gente precisa se amar. Aí, quando a gente se ama, tudo se abre. Então isso facilita muito. Só que eu tinha que sentir isso real. E aí entra o corpo, porque o corpo é uma forma de você enganar a mente. Quando você põe a mão na cintura, você manda uma mensagem de que você está bem, está seguro. E quando você sorri, você libera
serotonina, você libera a sensação de bem-estar, que o cérebro também entende que você está bem. Então, quando você põe a mão na cintura, você aumenta a testosterona, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, você manda uma mensagem de bem-estar para o seu cérebro, ele vai relaxando. Além disso, você abre os ombros porque você está com a mão na cintura. Só que eu falava olhando no espelho, porque eu sabia que a autoestima é muito importante. Então, olhando no espelho, volta para você a energia que você está dando. E 7 minutos, porque 7 é o meu número 7 é o número da espiritualidade, é o número da prosperidade, e também 7 é o tempo que você precisa, porque algumas pessoas podem se sentir bem estranho no início. E quando você vai até o final, você realmente vai incorporar aquilo como verdadeiro. E aquilo vai para o seu corpo, você vai sentir, você sente aquilo. Você viu no meu vídeo lá da PNL Empoderada. É muito poderosa mesmo. E você vai começar a mudar o seu corpo, as suas células do seu corpo, é real. Dançando, que a música libera o subconsciente, então você tem acesso ao subconsciente, então você vai mudando o seu comportamento. E aí eu comecei a mudar, enganar meu cérebro e comecei a sentir. Então hoje em dia eu sinto mesmo, muito fácil. Quando eu sinto gratidão, eu sinto na minha pele a gratidão, eu sinto a emoção, porque eu já consegui, de tanto fazer isso, meu corpo já incorporou essa emoção para mim. Então ele é natural. Então hoje a alegria é muito fácil, a gratidão é muito presente na minha vida de forma natural, que antes não era sempre oscilando. E agora encontrei isso. Só que, além disso, tem a questão da empatia, né? Que sempre foi muito importante, da EFT e da auto-hipnose. Porque a EFT ela vai linkar a mente e o corpo, pelas emoções, que faz a conexão, porque tudo que a gente pensa, ela vai virar uma emoção, e essa emoção vem para o nosso corpo. E a gente precisa liberar essa emoção para surgirem novas emoções boas, a gente reprogramar isso. E a auto-hipnose, ela é fundamental por quê? Porque para uma mente racional, ou extremamente racional como a minha, quando você medita, você vai ficar tentando racionalizar a sua emoção. Isso complica. Então, com a auto-hipnose, você acessa o subconsciente de forma direta, que é o mais importante, porque 95% das nossas decisões vem do nosso subconsciente, é a nossa decisão automática. E a auto-hipnose faz isso. Então eu reprogramei minha mente com novos comportamentos, porque a gente tem vários crenças limitantes quando criança, e a gente precisa tirar essas crenças limitantes, porque a gente pode ser tudo que a gente quiser, pode realmente, desde que você acredite e você sinta isso como verdadeiro. E existem técnicas e formas de você aprender a fazer isso conscientemente. E eu já aprendi a fazer isso conscientemente. E agora eu vou entrar, já estou no fluxo e vou continuar nele, porque eu sei como é. E quando você conhece conscientemente, você vê a genialidade, o benefício que isso te traz, você quer continuar, que é muito legal. E se você faz o bem para você faz o bem para os outros, você faz um bem para a humanidade, porque a gente é irmão de alguma forma. Somos conectados de alguma forma. Então, se você melhora a sua energia, você melhora a energia do mundo. Então, todo mundo sai ganhando, é uma relação ganha-ganha. E daí surgiu a minha necessidade de cumprir minha missão de vida, que hoje é RCR, eu tenho certeza. Que por isso que eu vim a esse mundo. Você também veio por uma missão especial. Você é único, não existe ninguém igual a você. Então, só você é você, então você é o melhor em tudo que você faz, você é um campeão. Você merece tudo de melhor. É assim que você tem que se ver. É assim que eu te vejo. Foi um processo de mudança. Mas é possível. E é até rápido quando você começa a praticar isso de forma consistente. Porque a nossa mente gosta de que é comum, que ela convive. Por isso que a rotina é importante nesse processo. Daí surgiu a RCR, baseada em 5 pilares. Primeiro pilar, regras da mente, planejamento e intenções, porque a gente precisa entender a mente e planejar, porque você tem que querer, porque se você não disser para sua mente o que você quer, você não vai chegar lá. Precisa querer. Tudo que eu falei, eu botei para fora mesmo falando, nem escrevi ainda na época, nem tinha escrito. Quer dizer, tem o segredo que eu escrevi, né? Mas a maioria, inconsciente, sem um segredo, foi tudo falado mesmo. E aconteceu, porque tinha emoção e eu externalizei para o mundo isso. E aí eu atraí isso para mim. E agora, precisa disso, precisa entender como a mente funciona para ela trabalhar a seu favor. Aí entra PNL Empoderada. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o corpo, para quando chegar na fase da mente, o corpo não ser a tua principal barreira, porque ela vai ser a tua principal barreira. E aí a PNL Empoderada é muito poderosa, porque você une autoestima no espelho, ocitocina, você sorri, você põe a mão na cintura que você libera, reduz o estresse, que é
o cortisol, você aumenta a testosterona, que é o hormônio do bem-estar e da segurança, você se sentir bem, sentir melhor bem-estar. Você dança, você está agitando o corpo, então você está liberando endorfina. Olha a quantidade de hormônios bons para o nosso corpo, que ele gosta disso, dopamina, tudo junto. Então é muito poderoso. E a música é instrumental por quê? Porque eu não quero ouvir letras, as músicas geralmente tem uma parte que é negativa da letra. Eu não quero nada negativo na minha vida, porque eu quero programar para o positivo. E a música instrumental, ela foca, você sente a vibração da música no seu corpo. Eu sinto, pelo menos. Então, ela me faz bem. Você tem que encontrar uma música que te faça bem. Eu aconselho que seja instrumental por causa disso. Mas é de cada um. Então, você sente aquilo, então você vai reprogramando suas células. E as nossas células, a gente tem o segundo cérebro no intestino, então a gente consegue se comunicar com elas, entendem também. Eu me comunico todo dia com elas. Mas enfim, aí depois vem a empatia, que é o processo que você supera o cérebro reptiliano, que é o medo, o risco, pela empatia, que você ativa a área de prazer da outra pessoa pela empatia. Então a empatia é muito importante nesse processo, até a empatia com a gente mesmo. Aí entra a empatia, que é o terceiro pilar. O quarto pilar é FT, que é a técnica de libertação emocional. A gente precisa liberar nossas emoções. Ela alivia a sensação de cansaço, estresse, etc., que você tiver naquele momento. Eu gosto de fazer de maneira geral, para não focar na negatividade, porque o meu é sempre positivo, porque a nossa mente, quando você foca na negatividade e você ainda não está com energia boa, ela vai te criar coisa que não é boa. Então, por isso que eu falo de maneira geral. Tá? Alguma coisa me incomodando, então eu falo isso e depois eu termino com uma parte positiva, porque eu tenho que reprogramar minha mente para positividade. E aquela frase que eu falo lá no final, na terceira rodada, é o meu mantra. E esse mantra, para mim, quando eu só repetir ele na minha cabeça, eu tiro o cansaço, eu melhoro a minha energia. É sério, é surreal, funciona. E aí, você faz a FT para liberar essas energias. E por fim, vem a parte da auto-hipnose, que é para fechar com a chave de ouro, porque você vai reprogramar o seu subconsciente e agir de forma muito mais rápida. Você não vai precisar ficar meditando depois que você reprogramou, tá? Fez uma nova programação mental. Tirar aquelas crenças antigas e instalar crenças novas. E você vai começar a agir no automático. Isso é um processo, ok? Tem pessoas que vão ser muito rápidas, tem pessoas que vão ser um pouco mais lentas. Mas vai depender de sua capacidade de se dedicar àquilo que você quer alcançar. E vale muito a pena. Então eu te convido a fazer parte da RCR, essa é a minha missão. Vai ser um prazer você integrar isso, fazer parte dessa jornada e eu fazer parte da sua jornada. E você da minha também, né? Claro. E aí a gente sai ganhando nesse processo. Então eu sou muito grato a essa oportunidade, estou muito feliz com a criação da RCR Resultados, porque ela dá resultado realmente. E você vai alcançar os seus objetivos e sonhos, você vai ter mais autoconfiança, você vai se sentir mais autoestima, você vai se sentir mais seguro, você vai ter melhor bem-estar e com isso você vai parar de procrastinar e de se auto-sabotar e vai realizar os seus sonhos, que é muito bom e é importante pra gente, a gente merece, vir nesse mundo para cumprir nossas missões. E essa é a minha missão aqui na Terra, tenho certeza. Eu demorei para encontrar ela, mas eu encontrei. E eu me emociono por isso, porque eu sei que é verdade. Então, seja muito bem-vindo, clique no link para você fazer o curso RCR ou o RCR Mentoria, o que for melhor para você. Qualquer um tá ótimo. Eu espero você, faça parte, que vai ser incrível, tá bom? Muito agradecido por você estar aqui, por me ver até o final. Gratidão.